Continuando com a sexta característica sobre os falsos profetas e as línguas estranhas, no episódio 2 nós trataremos do tema línguas estranhas, um sinal de Deus ou manipulação. Nem toda língua estranha, assim denominada falsamente, que deveria ser outra língua, esse termo, nem tudo essa manifestação, na verdade, é de Deus. E nem todo som espiritual vem do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, o texto vai dizer assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E aqui a Bíblia menciona o dom de línguas, mas ele sempre tem um propósito claro: edificar a igreja. Esse é o propósito do dom de línguas. Pessoas que não dominam aquela língua no local onde se encontram, possam entender através da mensagem da palavra de Deus o que está ali sendo falado, através do dom de línguas. Essa é a realidade, e não essa coisa que estão falando aí, como eu disse no vídeo anterior. Línguas sem interpretação ou usadas para exaltar o próprio profeta fogem do propósito que Deus criou o idioma. Totalmente. Que o idioma foi criado para justamente a comunicação entre pessoas e o entendimento do que ali está sendo tratado. E quando trazemos para a palavra de Deus, esse significado é maior ainda, pois revela o que Deus quer nos comunicar de forma clara e objetiva, e não essa confusão que eles fazem no dia a dia. Falsos profetas frequentemente usam línguas ininteligíveis para impressionar e manipular massas, multidões, transmitindo a ideia de que estão sendo usados por Deus, e na verdade eles não estão. Eles afirmam ter uma conexão especial com Deus, o que não é verdade, mas na prática confundem e afastam as pessoas da verdadeira mensagem do Evangelho, que se encontra na palavra de Deus. E muitos desses que são reveladores e faladores de línguas estranhas não pegam nem na Bíblia para ler. Não tem a menor noção do que a Bíblia quer revelar, na verdade. Não estudam a palavra de Deus e muito menos têm conhecimento dela. E nós podemos fazer uma breve análise a respeito disso. Por exemplo, se você for uma pessoa crítica, analise o propósito. A manifestação dessas línguas estranhas edifica ou confunde? Se ela edifica, provém de Deus. Se ela confunde, pode ter certeza, ela não provém de Deus. Também examine os frutos que ela gera, né? A prática de línguas estranhas exalta a Deus ou promove o profeta? Se exalta a Deus, tem um procedimento, né? Tem uma fundamentação na palavra de Deus. Se não exalta a Deus, se ela promove o profeta, logo é uma criação humana, uma característica humana, típico do falso profeta. E também busca a clareza bíblica. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 27 e 28, ele ensina que línguas devem ser interpretadas para benefício da igreja e não malefício. Então, essas qualidades nós temos que observar, essas características têm que ser observadas, para assim nós avaliarmos se aquilo é de Deus ou não é de Deus. O Espírito Santo sempre aponta para Cristo, e não o contrário. Se está apontando para o ser humano ou para aquele pregador que está trazendo aquela palavra, logo abre os olhos, porque não provém de Deus. Qualquer prática que desvie o foco da cruz não é inspirada por Deus, não é inspirada por Cristo, e muito menos faz parte do Evangelho de Cristo. Essa é uma situação criada por Satanás para confundir a igreja e assim usufruir dos benefícios que deveriam ser para Deus e agora são direcionados a Ele. Discernimento é fundamental. Teste tudo pela palavra de Deus. É necessário. Faça igual aos bereanos, para que não possa ser confundido e enganado pelos falsos profetas. Busque sempre a manifestação da glória de Deus na sua vida, através da edificação, do aprendizado e da verdadeira palavra, sem as quais você não consegue ter um encontro real com Deus e muito menos fazer a sua obra. Busque Deus na palavra e não nessas manifestações enganosas que os falsos profetas o fazem. Amém?